dia a todos. Obrigado por darem esta oportunidade de partilhar aqui um pouco o trabalho da Wireless Broadband Alliance, WBA, como eu costumo dizer, e falar aqui um bocadinho sobre o Open Roaming e algum dos projetos que estamos a fazer no Brasil. E depois o Diego vai dar continuação aqui um pouco a uma segunda parte da apresentação. Eu quero começar simplesmente para dar aqui apenas um slide sobre a Wireless Broadband Alliance. Para quem não conhece a associação, portanto, a WBA é uma associação de âmbito global que temos como objetivo e a nossa visão é acelerar uma experiência completamente automática, segura e interligada para os serviços Wi-Fi. E para isso trabalhamos essencialmente 3 áreas. Portanto, estas ligações automáticas ao Wi-Fi, mas também a convergência e a coexistência do Wi-Fi com outras tecnologias wireless, quer seja o mundo celular, quer seja no mundo do IoT, que normalmente, principalmente em mercado empresarial, todas estas tecnologias vão coexistir, não é uma questão de que num edifício específico só temos uma tecnologia, normalmente temos muitas. E depois um terceiro objetivo para ajudar na nossa visão é acelerar todas as capacidades e serviços do Wi-Fi, quer seja os novos standards, como o Wi-Fi 7, mas também temas do espectro, com 6 GHz, e também o Wi-Fi Allo e outras capacidades. A WBA foi criada em 2003, já temos 20 anos de existência, temos 200 membros na comunidade, empresas de todo o mundo e de todos os tamanhos e diferentes mercados. Desenvolvemos um conjunto de projetos e programas, temos os nossos próprios eventos, fazemos também promoção de marketing e go-to-market e também fazemos algum research. Uma das iniciativas que trabalhamos também muito é o tema do Dia Mundial do Wi-Fi, que nós tentamos dinamizar toda a indústria para sensibilizar no dia 20 de junho, promover o Wi-Fi que todos nós usamos no dia a dia. Mas eu agora quero passar para o tema da minha apresentação, portanto, que está relacionado com o Open Roaming. E eu acho que todos nós já sabemos os problemas que temos quando vamos a locais públicos e tentamos nos ligar a redes Wi-Fi. Normalmente temos uma experiência muito fragmentada, criando muita incerteza, muita frustração e, inclusive, má reputação para o Wi-Fi. Quantas vezes não ouvimos amigos, conhecidos, ou mesmo nós, dissemos este Wi-Fi não presta. Este Wi-Fi não conseguimos fazer nada. E normalmente associado a essa fragmentação do mercado estão os temas da segurança, privacidade, da experiência do usuário, como é que eu me consigo conectar, e muitas vezes conseguimos nos conectar simplesmente para confirmar que a qualidade de serviço é muito fraca e que acabamos por ter de desligar o Wi-Fi no nosso dispositivo. E o que nós queremos, de alguma forma, como organização mundial, é encontrar um mecanismo que nos facilite a vida enquanto utilizadores finais, como é que podemos ter o Wi-Fi em locais públicos de uma forma mais consistente. E para isso foi criado este Standard Open Roaming, que tem sido desenvolvido pela Wireless Broadband Alliance, e que o Open Roaming não é mais com standard, que está disponível em qualquer dispositivo. Hoje em dia, qualquer fabricante de antenas Wi-Fi ou fabricante de terminais pode ter o Open Roaming implementado. É também uma federação de roaming para permitir que eu possa usar o mesmo ID em várias redes Wi-Fi sem ter de me estar a cadastrar a cada rede que eu vou. É também um mecanismo de ligação automática e segura ao Wi-Fi e tem associado um framework legal e de privacidade para garantir que temos todos os requisitos
legais de privacidade. E permite também ser uma plataforma aberta para novos serviços e para inovação. E porquê que o Open Roaming, pelo menos desde o meu ponto de vista, é muito interessante? Primeiro de tudo porque resolve o problema dos usuários. Portanto, reduz toda aquela frustração que eu falei, uma vez que a experiência é completamente automática, eu não tenho de estar preocupado em saber qual é o Access ID, será que tenho de dar o meu e-mail, será que eu tenho de me registar? Portanto, ou eu tenho a credencial e me conecto, ou então não tenho a credencial e não me consigo conectar. Depois resolve todo o problema da privacidade e da segurança, porque no Open Roaming cada usuário tem o seu próprio ID, já não estamos a partilhar IDs, já não existem redes abertas, é cada usuário, cada dispositivo tem o seu próprio ID. Depois, o que nós temos visto é quando se implementa Open Roaming em algumas redes, nós já chegamos ao limite de ver o número de dispositivos conectados aumentar 30 vezes. E isto para uma empresa ou uma rede que queira aumentar o seu número de dispositivos conectados é muito importante. Ao mesmo tempo, estamos a ver que o click rate nos CAFTI portals tem vindo a diminuir. Vamos ser sinceros, nós todos como usuários, nós não queremos estar a ir a portais de publicidade para ver publicidade, nós queremos algo muito mais personalizado e, portanto, muitas vezes nem nos ligamos Wi-Fi e ficamos na rede celular e simplesmente usamos a rede celular. E o Open Roaming também é interessante porque já está compatível com qualquer equipamento, quer seja os APs Wi-Fi, quer seja dispositivos smartphone ou laptops, desde que seja compatível com a tecnologia Passpoint, já tem por defeito o Open Roaming. Dando aqui alguns benefícios muito rapidamente, como eu falei, experiência automática e segura, aumentar o número de dispositivos, fazer roaming entre as redes, porque é uma federação de roaming, aumentar receitas diretas ou indiretas, consoante o vertical que estamos a analisar, aumentar a base de clientes, promover programas de loyalty das diferentes enterprises, e resolver também problemas de privacidade e do uso do MAC address, que continua a ser muito usado ainda em algumas situações para identificação de dispositivos. Ao mesmo tempo, o Open Roaming, temos vindo a fazer um grande trabalho para a expansão do Open Roaming para redes privadas celulares e também para ser usado em algumas tecnologias IoT, nomeadamente no Bluetooth. E daí podermos ter um identificador único nesse dispositivo. Eu agora apenas dizer que temos visto um crescimento em 2023 muito relevante no Open Roaming. Temos hoje mais de 3 milhões e meio de redes. No nosso PKI estão mais de 1.500 certificados de servidores ativos. Temos mais de 600 empresas, únicas empresas implementando o Open Roaming e temos mais de 200 pilotos em progresso. Podem ver aqui na imagem alguns exemplos, desde cidades, temos supermercados, temos restaurantes, cafés, centros de congresso que já implementaram o Open Roaming em diferentes zonas do mundo. E no Brasil também, aqui uma notícia de um parceiro nosso aí em São Paulo que implementou o Open Roaming no Teatro Gazeta, foi a Tech Expert, e é com muito orgulho que eu posso dizer que já está aí disponível no Teatro Gazeta o Open Roaming e as informações que eu recebi têm sido muito positivas. Mas eu agora queria perder os próximos 10 minutos a falar de um case study que é o estudo de caso da cidade de Tóquio. E vou dar mais alguma informação sobre este estudo de caso. Portanto, a cidade de Tóquio, como todos nós sabemos, é uma das grandes cidades do mundo
A área metropolitana de Tóquio tem mais de 40 milhões de habitantes. O Japão é uma cidade muito desenvolvida em termos de conectividade. E como podem ver aí nesse mapa, o governo do metropolitano de Tóquio, eles têm mais de 1000 redes Wi-Fi de diferentes entidades, que todas elas dão o Wi-Fi gratuito. E então, o governo de Tóquio lançou o Open Roaming em abril de 2023, foi uma parceria do governo com a operadora celular KDDI, também com a operadora fixa Wireless, Wire and Wireless, WI2, e com uma outra entidade uma empresa privada chamada CityRoam. Portanto, o grande objetivo do governo de Tóquio foi: eu quero dar segurança às redes Wi-Fi que eu já tenho, quero dar privacidade e quero melhorar a experiência do usuário. Portanto, eu não quero obrigar os usuários a se registarem em 1000 redes diferentes, cada vez que eles têm de usar uma dessas redes. E o que fez o governo de Tóquio, eles têm um SSID específico para o Open Roaming e configuraram nas várias redes e também disponibilizaram o serviço de IDs. Portanto, qualquer pessoa, qualquer turista, qualquer um de nós, se for a Tóquio, pode fazer o download de uma credencial e usá-la nestes 1000 locais. Aqui um pouco explicando o objetivo deles. Aqui aqui deste lado esquerdo, tem um pouco o que existia anteriormente. Portanto, existiam várias redes. Quando um dispositivo chegava a uma dessas redes, tinha de iniciar o seu próprio flow de autenticação e tinha o seu próprio mecanismo ou o seu próprio ID para identificar nessa rede. Se fosse para outra rede, mesmo que estivesse na mesma rua, tinha de alterar o ID, tinha de se registrar ou autenticar com outro ID. E, portanto, esta era a situação anterior. E, ao mesmo tempo, havia sempre o risco de segurança de se criar SSIDs falsos e alguém estar a fazer o broadcast de um SSID falso e de alguma forma tentar capturar alguma dessa informação. Depois, a ideia do Open Roaming é existirem na mesma as diferentes redes, mas todas elas estão ancoradas no Open Roaming e que permite que o mesmo ID, independentemente de onde eu for, da rede que for, eu vou usar sempre o mesmo ID e se o meu dispositivo estiver configurado, ele vai imediatamente fazer o attach a essa rede. E com isto também minimiza todos esses riscos de rogue APIs que possam existir simulando as redes que lá existem. Portanto, aqui Tóquio, podem ver aqui um screenshot do portal que eles fizeram para fazer o download das credenciais. Portanto, tem-se de ir ao portal deles, colocar uma série de informação e obter a credencial. E uma vez que a credencial é instalada no dispositivo, assim que se chegar à cobertura da rede com Open Roaming, ele vai selecionar essa rede e vai se autenticar. E esse é o grande objetivo da cidade de Tóquio. Também partilhar convosco que isto não foi um projeto que foi criado rapidamente, demorou alguns anos. Nós trabalhámos com a cidade de Tóquio em 2017 num piloto de Wi-Fi roaming entre várias cidades do mundo, entre na Europa, nas Américas, na Ásia, e foi a primeira vez que eles tiveram acesso a testar o conceito de Wi-Fi roaming. Depois, em 2020, esta empresa, que é membro da associação, o CityRoam, lançou o serviço de Open Roaming no Japão, e eles têm vários clientes no Japão. E depois, em 2021, o governo de Tóquio começou a testar o Open Roaming.
teve cerca de 2 anos em pilotos, incluindo a Maratona de Tóquio, e eu vou-vos dizer porquê no slide a seguir. A Maratona de Tóquio tem aqui um papel muito importante. E depois, em abril de 2023, foi lançado o Tóquio Free Wi-Fi com Open Roaming, e o objetivo é que no final deste ano o Open Roaming esteja ativo em 600 redes da cidade de Tóquio. Dessas 1000, termos cerca de 600 já com o Open Roaming ativo. O tema da Maratona de Tóquio. A Maratona de Tóquio teve aqui um papel muito importante porque foi, de alguma forma, a gota final para o governo de Tóquio tomar a decisão de lançar o Open Roaming em todas as redes da cidade. Portanto, o que eles fizeram, ou melhor, as maratonas normalmente há uma feira onde existem, há um espaço onde os corredores vão levantar os seus dorsais, aqui em Portugal diz dorsais, vão levantar uma série de informação para a corrida. E ao mesmo tempo é uma feira onde estão as várias marcas a vender produtos. E portanto o que foi feito pelo governo de Tóquio foi: vamos pôr uma rede Wi-Fi gratuita na feira da maratona, para quando vierem os corredores do estrangeiro, eles vêm do estrangeiro e precisam se conectar ao Wi-Fi e de alguma forma comunicar e receber a informação que tiverem de receber. E portanto o que eles fizeram foi essa rede grátis, criar um QR Code para promover a ligação ao Wi-Fi. Esse QR Code não era mais que fazer um redirect para um CAFTI Portal. Portanto, eu ligava-me a um CAFTI Portal, registava-me e de alguma forma tinha acesso ao Wi-Fi. Tinha de pôr o meu username e ligava-me. Mas eles decidiram também ativar o Open Roaming. Não disseram a ninguém, não promoveram o Open Roaming, mas o Open Roaming estava ativo nessa rede da feira da maratona. E o interessante é que quando eles começaram a ver os números do número de dispositivos conectados, eles começaram a verificar que havia mais ligações na rede Open Roaming do que na rede username password que eles estavam a promover. Então eles ficaram muito intrigados e ficaram muito satisfeitos por ver como é que é possível que dispositivos que não sabiam que havia Open Roaming conseguem se ligar ao Open Roaming, porque eles não fizeram nenhuma promoção. E vocês podem ver aqui os 4 dias que a feira teve ativa, portanto, desde 2 de março até dia 5 de março de 2023. Podem ver aí um número de dispositivos que se conectaram através do QR Code e através do Open Roaming. E quando eles chegaram à conclusão que realmente, principalmente nos dias antes da maratona, tiveram mais de 50% dos usuários a se ligarem via Open Roaming, para eles foi a confirmação de que realmente o Open Roaming é muito relevante para permitir o acesso à internet. E desta forma, isto ajudou-lhes imenso a tomar essa decisão de ativar o Open Roaming e lançá-lo como um serviço. Porque viram essa utilidade de facilitar o uso do Wi-Fi. Em termos de objetivos que a cidade de Tóquio tem, basicamente podemos agrupar em 4 grandes grupos. Eles têm um grande apoio à comunidade educativa. Portanto, todos esses hotspots gratuitos que eles têm na cidade têm o objetivo também de ajudar os estudantes universitários e dos estudos secundários a se poderem conectar à internet. Tem uma série de aplicações, quer de livros e também de vídeos, que são disponibilizadas nesses hotspots. Depois tem um segundo grupo, que é o apoio geral à sociedade digital, de alguma forma, acesso à internet, não só promover o acesso gratuito à internet, mas também ter
tecnologias que sejam multi-operador e multi-vendor, que possam ser utilizadas por qualquer rede. Tem também um grande foco em apoio a situações de emergência e desastres, quer sejam intempéries climáticas e outras que possam ocorrer, e querem também dar uma boa largura de banda e estabilidade nessas redes Wi-Fi e estendê-las também ao IoT. Depois também olham para o setor do turismo como muito importante para esta rede e eles têm uma crescente preocupação sobre o Wi-Fi roaming e o tema do SIM card. Eles idealmente, a cidade de Tóquio quer ser muito inclusiva e quer permitir todo o tipo de IDs a se ligarem às redes Wi-Fi, inclusive usando o SIM card. E depois o último bloco, podemos chamar que é um pouco usabilidade, do que já falámos, de facilitar o uso desse Wi-Fi nesses locais públicos da melhor forma possível. Depois, para o futuro, Tóquio quer continuar a aumentar a cobertura do Open Roaming nas suas redes que são gestionadas por eles, mas eles estão também a considerar fazer um programa para promover que outras entidades, que podem ser hotéis, podem ser cafés, restaurantes e outros locais, que também lancem o serviço Open Roaming, para permitir haver uma maior cobertura do Open Roaming na cidade de Tóquio. Estão também a estudar como integrar nas diferentes apps da cidade. Eles têm múltiplas aplicações da cidade. Tem uma aplicação para o turismo, tem uma aplicação para os serviços de saúde, tem uma aplicação para sistemas de segurança e de desastres ambientais. Portanto, eles estão a estudar como é que podem integrar o Open Roaming nessas aplicações para ainda massificar mais o uso do Open Roaming. Estão também a estudar como usar o Open Roaming como um identificador para dispositivos IoT nas redes Wi-Fi dos vários serviços da prefeitura e eles assim poderem usar essas redes também. Depois tem muito, como eu partilhei anteriormente, tem muito interesse em criar uma interatividade com os usuários através de alertas. Portanto, podem ser alertas de todo o tipo, mas são sempre alertas das autoridades para os cidadãos. O mais normal são os alertas de alterações climáticas ou de aviso de uma alteração do clima, mas eles querem utilizar isso como mais um canal de comunicação com os cidadãos. E isso está associado também aqui ao último ponto, que para eles é muito relevante. E se pensarmos um bocadinho na história do Japão, eles sempre tiveram vários acidentes, quer ambientais, quer algumas catástrofes, quer de terremotos. Alguns de vocês também se devem lembrar do tsunami, que não foi na área de Tóquio, mas eles são um país que tem muito cuidado com todas essas situações de desastres que possam ocorrer. E depois, o meu último slide é aqui fazer um bocadinho a ponte para o Diego. Apenas partilhar convosco que o Banco Itaú tem sido um excelente parceiro aqui da WBA. O Banco Itaú já é membro da comunidade da WBA e quero agradecer ao Diego pela visão dele e disponibilidade de trabalhar com a WBA e realizarmos alguns projetos em conjunto. E nos últimos meses temos feito aqui uma colaboração muito próxima nos temas do Open Roaming e que eu acredito que em breve irá haver boas notícias aqui da colaboração da WBA com o Banco Itaú. E com isto eu propunha passar para o Diego e depois, se calhar, no fim podemos ter algumas perguntas e respostas do grupo. Tiago, rapidinho, tem uma pergunta aqui, tá? Pergunta do Alberto.
Ele perguntou se tem algum dado relacionado à implementação do Open Roaming em Tóquio e a quantidade de data offload das operadoras móveis japonesas. Se você tem esse dado. Eu não tenho esse dado, mas o que eu posso dizer das operadoras japonesas, apenas a KDDI está a fazer offload na rede de Tóquio. As outras operadoras não estão a fazer. Mas o que a rede de Tóquio fez foi, eles estão a fazer o offload para operadoras estrangeiras. Portanto, olharam para os países onde eles têm maior número de visitantes e estão a fazer parcerias de offload para esses operadores estrangeiros. Tá ok. Flávio, tem uma pergunta? Mais uma pergunta aqui, Thiago. Oi, bom dia. Oi, Thiago, tudo bem? É o Flávio da Cisco aqui. Thiago, queria uma informação sua se a gente avançou alguma coisa como indústria, Wi-Fi e indústria do mundo celular, porque um dos desafios, quando eu olho o projeto de Tóquio, por exemplo, um dos desafios que não é uma deficiência nem de uma tecnologia nem da outra, mas um dos desafios é como o Wi-Fi, junto com a cobertura celular, vão trabalhar numa cobertura, principalmente outdoor. A gente que já fez vários projetos de Wi-Fi outdoor, um dos desafios era isso. O usuário se conectava no Wi-Fi, às vezes ele começava a se afastar da área de cobertura, mas ele continuava conectado no Wi-Fi e não passava para o 3G. Então, no final, o usuário tinha uma experiência pior, dependendo da área de cobertura que ele estivesse. Isso é um problema da indústria, né? A indústria precisa resolver, o fabricante do dispositivo móvel, por exemplo, ele tem que resolver isso tendo uma política talvez mais inteligente de uso das duas saídas, né? Da saída celular e da saída Wi-Fi. E eu lembro de a gente ter discussões, né, como fabricante de Wi-Fi, junto com os fabricantes de dispositivos celulares. Do seu ponto de vista como WBA, você acha que isso avançou? Em algum momento a gente vai ver isso mais endereçado, né? Essa inteligência do dispositivo móvel para selecionar as redes e com isso o usuário final ter uma melhor experiência? Flávio, tudo bem? Excelente pergunta. A minha resposta é assim: estamos melhor, mas ainda não estamos no ponto ideal. O que é que eu tenho visto que tem... O que é que está a ocorrer hoje em dia, primeiro? O que está a ocorrer hoje em dia, esse é um dos problemas que tu identificaste, é um dos problemas. O outro problema é, mesmo aqui com o Open Roaming, quando eu tenho uma ligação completamente automática, eu chego à cobertura de uma rede Wi-Fi e o meu dispositivo vai imediatamente desconectar o Wi-Fi. Portanto, não há ali uma inteligência para medir se o 4G está melhor ou não que aquela rede Wi-Fi. Em algumas situações o 4G vai estar melhor, outras situações vai estar o Wi-Fi melhor, mas os dispositivos o que fazem é o Wi-Fi vai primeiro e então liga-se imediatamente ao Wi-Fi. Portanto, nós temos esses dois grandes problemas. O que é que está a ocorrer? O que está a ocorrer é que os diferentes players desta situação, quer as operadoras celulares, quer os fabricantes de dispositivos, estão a criar soluções proprietárias. Quer a Apple, quer o Android, têm as suas próprias regras para se ligar ao Wi-Fi. Eles têm tentado desenvolver alguns mecanismos que analisam se o Wi-Fi tem ou não alguma qualidade e depois é que fazem essa ligação. E as operadoras móveis algumas delas já têm os seus próprios mecanismos proprietários, uma vez mais, para decidir vou autenticar este usuário no Wi-Fi ou não, dependendo do local onde ele estiver. O que, do meu ponto de vista, não é bom, porque estamos todos a criar soluções que não comunicam entre si e que muitas vezes podem ser contraditórias. O que nós temos vindo a defender na WBA e estamos a fazer um trabalho nessa área, que é pormos de acordo
as várias entidades, principalmente a Apple, Android e as operadoras móveis, sobre, ok, quais são as métricas que nós devemos analisar, quer das redes celulares, quer nas redes Wi-Fi, para definir a qualidade da rede. E uma vez que a gente consiga chegar a um acordo sobre quais são as métricas, depois tem-se de ter uma discussão também bastante profunda sobre que standard é que nós devemos desenvolver para garantir que os dispositivos vão analisar as duas redes antes de iniciar a ligação a uma rede Wi-Fi ou não. E, portanto, ainda há aí algum trabalho para fazer. Uma coisa que já está feita, que é um passo positivo, no Open Roaming, nós implementamos um Roaming Consortium Code específico para redes com um QoS elevado. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós, no standard, existe a possibilidade das redes Wi-Fi Open Roaming fazerem um broadcast de um roaming code específico que só vai autorizar a ligação a dispositivos que também tenham esse roaming code. E isto está muito direcionado para redes outdoor e redes com grande potencial de Wi-Fi offload poderem criar um nível de serviço adicional para as operadoras. É um primeiro passo, não é uma vez mais o ideal, mas começa-se cada vez mais a trabalhar estas áreas. Apenas um último ponto. As operadoras celulares têm imensa pressão para aumentar capacidade e reduzir custos. E estão a olhar, uma vez mais, novamente para o Wi-Fi como uma solução para completar as redes 4G e 5G. Obrigado, Thiago. Obrigado. Bom, muito bom, gente. Ô, Thiago, uma pena a gente não tá contando o caso do Itaú aqui hoje, né? O caso do Tóquio é ótimo, mas o caso do Itaú vai ser... Fica para a próxima, gente. Bom dia a todos. Deixa eu só ver se o conteúdo começa a passar aqui para mim. E já está certo. Não, só não está no retorno aqui a tela, mas eu vou falando assim mesmo, tá bom? Bom, gente, bom dia. Contar um pouquinho a história aqui do banco, né? Contar um pouquinho o nosso caso. Também já fazendo um anexo aqui, já comparando um pouquinho as nossas iniciativas junto com o Open Roaming também. Então a gente vai falar aqui de 3 tópicos. Prometo que eu vou tentar ser breve naquilo que precisa ser breve e naquilo que a gente precisa se aprofundar mais, a gente se aprofunda. Mas o que é legal contar aqui a respeito dessa história, né? O primeiro, esse ano já é o 3º evento que a gente fala a respeito do nosso case. Isso significa que nós aqui no Brasil, como comunidade, temos case para compartilhar fora do país. E temos que ter propriedade para poder contar isso. Tá bom? Então, a gente falou no Wi-Fi World Congress, organizado pelo Wi-Fi Now, esse ano no Rio de Janeiro. Falamos também no Zero Outage, que é uma comunidade alemã, sobre o nosso caso também. E aqui fica a dica, né? Eu acho que a gente tem casos para compartilhar para o mercado como um todo. Então, vale a gente se aprofundar, a gente meter a cara mesmo e se expor. Então, aqui a apresentação pessoal, super breve, só para deixar o QR Code aqui para que a gente possa ter um vínculo, possa se falar depois, tá bom? Então, tenho bastante experiência com Wi-Fi, principalmente, desde 2009. Então, tenho 14 anos aí acompanhando o Wi-Fi bem de perto. E dentro desse acompanhamento aqui, pude crescer e ver o Wi-Fi crescendo bastante. Então, a gente vai conseguir observar aqui algumas falas. Bom, falando um pouquinho de como era o nosso cenário, né? O que mudou no nosso dia a dia? Antes, o nosso cenário aqui no banco era de uma experiência presencial. Os trabalhos remotos do banco, eles eram literalmente uma exceção. Então, nós tínhamos, em média, na ocasião, 200, 300 conexões em experiência, em experimento, antes da pandemia, trabalhando remotamente. Quando veio a pandemia, isso acelerou da noite para o dia.
né? E nós mudamos aqui, ó, chaveamos o nosso tipo de conexão muito rápido. E neste chavear de conexão, a rede Wi-Fi, que antes era tida como uma rede de backup, ela ocupava as posições, ocupava algumas áreas de convivência, mas ela era muito mais uma rede de apoio do que uma rede primária. Não éramos Wi-Fi first. Nós vamos perceber que nós mudamos a forma tanto de conexão quanto a forma de monitoração também. E nessa forma de monitoração, o que nós mudamos? Antes nós tínhamos a nossa monitoração baseada em ping, assim como a maioria das empresas. Só queria saber se a rede estava disponível. Mas a rede estar disponível não mede em nada a experiência do usuário. Não adianta falar assim, eu entrar num Warroom ou entrar numa call e falar, tá tudo certo, tá funcionando aqui, tá respondendo a ping. Isso não mede a experiência do usuário. E nós precisamos mudar esse tipo de patamar dentro do banco, no nosso caso aqui que eu vou contar para vocês. O que nós mudamos? Nós tivemos que rapidamente crescer e capacitar todos os nossos sites Wi-Fi para poder ter o Wi-Fi como rede primária. E o que é mais interessante, na maioria dos nossos sites hoje, já não existem nem posições de cabo. Então já não existe mais rede cabeada como opção. Isso independente da área de negócio. Nós já operamos call center em cima de rede Wi-Fi, já operamos mercado financeiro em cima de rede Wi-Fi também. Então nós temos diferentes casos aqui para poder contar, compartilhar com a comunidade nesse sentido. Um ponto importante aqui é a forma de monitoração. Isso nós mudamos bastante. Em que sentido? Nós vimos que nós tínhamos que incrementar na rede a parte de assurance, tínhamos que incrementar inteligência artificial, aprendizagem da rede, e nós só conseguimos mudar, passar a ser proativo, uma vez que a gente mudou essa forma de fazer. Agora ficou legal. E o que é interessante aqui? Depois desse retorno, o banco hoje, ele já na política do banco, desde o mês de setembro, nós retornamos 4 vezes presencial por mês. Tá? Essa é a definição da política do banco hoje. E a partir de fevereiro, as áreas vão retornar 8 vezes por mês. Então, nós vamos ter o trabalho híbrido presente. Significa que eu tenho que ter os escritórios capacitados para full capacidade, porque pode ser que em algum momento eu tenha 100% das posições ocupadas, como pode ser que eu tenha que também garantir que a VPN esteja 100% capacitada para o full remoto. Então, ambos os nossos ambientes estão capacitados para full capacidade. Falando aqui a respeito de como está a disposição dos nossos escritórios, né? Então, a gente vê que uma imagem aqui está super clean, né? Super limpo. Então, está fácil da gente ver que o Wi-Fi ele está operando de fato em toda a nossa rede. Já temos posições compartilhadas, as pessoas precisam reservar as posições para irem até os polos. Acredito que algumas empresas estejam fazendo dessa forma também. E falando aqui brevemente de alguns números, para a gente ver o tamanho que é o case. Então, nós temos a VPN hoje como sendo o nosso principal prédio. Temos mais de 50 mil conexões na VPN todos os dias. É um volume grande, né? E desses 50 mil, nós vemos aqui embaixo também como que está a disposição da nossa rede Wi-Fi. Então, nós temos o Wi-Fi corporativo e o Wi-Fi de agências. O Wi-Fi corporativo, ele já tem um alto volume, é bem denso, tanto de corporativo quanto guest, mas nós temos um ambiente muito rotativo, que é o ambiente de agências, onde nós trocamos os visitantes com grande facilidade, né? Pensa, quem daqui vai numa agência para poder ficar conectado? Acho que ninguém, né? A gente vai para ser prático, para resolver, para digitalizar e depois a pessoa retornar para sua casa. Então, são conexões rápidas que nós temos. Então, a gente busca e garante sempre a melhor experiência para os visitantes também. E a rede cabeada para nós hoje, ela é uma exceção. Quer dizer que nós zeramos 100% do cabo? Não. Tem áreas que ainda precisam operar com cabo. E vai ser assim com qualquer empresa. E acho que é legal compartilhar isso também aqui no caso. Vai ter casos que vai requerer cabeamento. E tudo certo. Faz parte do jogo. A gente não tem que mudar isso. O que a gente tem que fazer é as áreas que precisam ter mobilidade, que a gente garanta a mobilidade devida para ela. Ao meu ver é assim, você tem laptop,
tem que ter mobilidade. Se não é laptop, a gente pode colocar sobre judice aqui. Aqui na parte de números, só para a gente entender o tamanho que é o desafio de administrar um ambiente nesse porte. Nós temos mais de 96 mil laptops no banco. E para quem sabe, né, de Wi-Fi, conhece bem, 96 mil laptops em 202 modelos diferentes é mega desafiador. Mega desafiador porque cada dispositivo tem a sua capacidade, tem a sua velocidade, tem a sua versão de driver. Podem ter vários fabricantes aqui diferentes e isso com certeza dificulta bastante a administração e você precisa sempre, na sua rede Wi-Fi, nivelar ela com base, eu sempre costumo dizer isso, no seu pior dispositivo corporativo. Porque não adianta eu nivelar para o meu dispositivo mais potente, porque não é a velocidade que eu vou entregar para todos. Então, o fine tuning que eu fizer, eu preciso fazer pensando em todos os meus dispositivos, inclusive os não tão bons. Aqui nós vemos um ponto que já chama atenção também, que é legal compartilhar por aqui. Quanto de banda eu preciso ter para cada dispositivo numa rede Wi-Fi? Às vezes a gente olha o Wi-Fi AC, AX e fala, eu preciso dar 1 GB de conexão. O que vocês acham? Precisa ter 1 GB de conexão? Não precisa. O primeiro, na casa de vocês eu tenho certeza que não tem 1 GB de conexão, de saída para a internet. Segundo, eu duvido que em qualquer empresa tenha 1 GB de banda garantida por usuário. O que as empresas têm? Aquilo que é o suficiente para a ferramenta de colaboração e dia a dia. E nós conseguimos apurar muito, nós somos ambiciosos aqui, gostamos de medir. E nós vimos que ao medir 2,5 megas de banda de internet por máquina, 2,5 megas real, ok? É suficiente para a maioria das aplicações. 2,5 megas. Então, se eu tiver 2,5 megas, eu consigo ter uma boa experiência de share no Teams, de vídeo, sem ter nenhum tipo de degradação por conta disso. Então, nós nivelamos todos os nossos polos, os mais de 5 mil escritórios, né, pontos de presença que nós temos, para que todos tenham uma saída por usuário de 2,5 megas de internet. E dessa forma, a gente tem conseguido organizar e funcionar muito bem aqui no banco. Então, aqui fechando, né, o primeiro passo aqui, falando do trabalho híbrido, o que eu quero colocar aqui somente? A rede ela precisa ter monitoração, precisa ser seguro, e você precisa ter como ponto de diferencial para as pessoas. Pensem comigo, quando você está operando da sua casa, você tem lá um link, uma fibra dedicada de 300 megas, 400 megas às vezes. Ou seja, você tem muito mais banda na sua casa do que você tem no escritório dedicado para você. Isso é uma verdade em qualquer empresa. Você tem mais banda. Só que o que você vai buscar na empresa? Estabilidade e segurança. Você vai buscar isso. Você pode sair de uma área para outra tendo a mobilidade, tendo a segurança, sabendo que tem resiliência no seu ambiente. Então tem que cuidar de todos esses aspectos. Falando aqui do ambiente Wi-Fi, o ambiente hoje do banco ele está composto atualmente por aproximadamente 9 mil access points. Mas a gente já adquiriu um novo projeto, uma expansão, onde nós devemos chegar em aproximadamente 18 mil antenas. Eu praticamente no Brasil, eu não conheço um caso tão robusto. Mas aqui é super interessante a gente compartilhar, primeiro, até pensando em comunidade aqui, pelo tamanho do porte, que nós temos aqui de denso mesmo, de equipamentos, e nós estamos também sendo um ambiente vendor agnóstico. Então, nós estamos construindo o nosso ambiente para poder suportar a tecnologia com os melhores fabricantes de forma estratégica em cada uma das localidades. O Wi-Fi aqui ele está mudando um tanto, né? A gente já falou sobre isso. Precisamos habilitar o Wi-Fi em 100% dos escritórios. Nós gastamos um grande período aprendendo com a nossa rede. Então, a inteligência artificial, o próprio Assurance aqui, ele contribui muito.
porque você aprende comportamento da sua rede e você consegue diagnosticar rapidamente se você tem um desvio de comportamento. E se a gente for parar para pensar, o que a gente precisa numa rede Wi-Fi não é você ter um ambiente contínuo. O Wi-Fi é contínuo? Não é. Você tem variações tanto de experiência de sinal, quanto de velocidades, quanto de interferências que você tem no seu ambiente. Então, desvios vão acontecer. Você precisa saber qual que é o seu baseline e as ferramentas vão ajudar nesse sentido. Foco na cobertura total, então a gente expandiu a cobertura do banco em todos os escritórios. Né? A maioria dos escritórios hoje, tudo aquilo que a gente está adquirindo é o Wi-Fi 6. Nós não temos 6E ainda no banco, mas o nosso grande parque ainda é o Wi-Fi 5 AC2. Então, com isso, a gente ainda consegue garantir essa banda que eu falei para vocês de 2,5, está super preservado ainda dentro do Wi-Fi 5. A gente ainda consegue entregar uma boa experiência. Porém, a gente sabe que o Wi-Fi 6 ou o Wi-Fi 6E vai trazer muito mais funcionalidades, OFDMA e outros mais, né, que podem contribuir bastante para questões de roaming e throughput. Aqui só dando um foco maior aqui até pelo fórum. O que a gente considera e avalia muito no ambiente Wi-Fi de alta densidade? O MUMAIMA é super importante, mas a gente precisa lembrar que os nossos terminais, hoje, são eles que limitam a velocidade da rede. A rede poderia entregar muito mais de velocidade, mas não tem nenhum laptop no Brasil que seja maior do que 2x2, como exemplo. O maior laptop, né, em termos de hardware, tem o seu adaptador Wi-Fi 2x2. Então, significa que a velocidade limite não está no Wi-Fi, não está no AP, está no terminal. E isso com os celulares acontece, a gente ainda vê muito celular 1x1. Então, isso vai limitar a velocidade. Não é uma limitação da infraestrutura, e sim do terminal. E aqui, pensando nisso, o que a gente ainda faz aqui no banco? Pensando no ambiente de densidade que nós temos. Nós nivelamos todo o nosso channel width em 40 MHz, então a largura de canal a gente estipulou em 40. A gente sabe que tem as opções lá de 20, 40, 80, 160. Em alguns fabricantes a opção de best para poder ajustar automaticamente. Porém, aqui a gente entendeu pela densidade e volume de antenas que nós temos, frente ao volume de dispositivos que a gente coloca em cada antena, que 40 MHz é suficiente. Então, em 40 MHz, em dispositivos 2x2 de Special Streams, eu posso atingir rates ali de 400 megas tranquilamente. Esses 400 dividido pelo volume de dispositivos que a gente faz a conta por célula é suficiente para entregar os 2,5 megas e até mais. Então, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Né? Se a gente parar para pensar que eu coloco, em média, 65 dispositivos em cada antena, eu estou entregando mais do que 2,5 para cada uma delas. E eu estou garantindo fim a fim da banda, tanto no Wi-Fi quanto na navegação, que é o principal hoje. Né? A gente vê a maioria o banco, e isso é um caso também público, ele possui já mais de 60% do seu workload já está rodando na AWS. Já está rodando em cloud. Significa que a maioria dos serviços que a gente consome não estão no nosso data center. Estão na nuvem. Então, o que eu preciso garantir? O meu backbone ou a navegação? Na verdade, a resposta eu preciso garantir ambos. Então, você precisa garantir a banda fim a fim, do endpoint até a sua saída de internet corporativa. Esse slide, acho que é super reconhecido também. 2 minutos. Esse slide é super reconhecido também. Volume de SSIDs e volumes de APs no mesmo canal sempre foi um problema. A gente precisa ter o fine tuning ali do site survey, da predição, de forma adequada. Porque é somente assim que a gente consegue dimensionar melhor as células. E é um desafio gigante. E aqui a gente conseguiu evangelizar nesse sentido, de ter uma baixa quantidade de SSIDs. Então, nós temos a maioria dos escritórios rodando com 3 SSIDs e algumas exceções com 4. Então, a gente sabe que isso é desafiador, a gente entende e quer muito avançar junto com o Open Roaming também para poder mudar esse patamar
e quem sabe a gente reduzir mais uma unidade ali ainda. Aqui é só para reforçar o ponto da quantidade de banda que a gente precisa dimensionar por dispositivo. Se vocês forem olhar em todos os fóruns que vocês pesquisarem, quanto de banda eu preciso para cada tipo de aplicação. Aqui eu trouxe 3 fontes diferentes, mas vocês vão ver que as aplicações, a maioria delas está em torno de 5 megas. Significa que de forma garantida, eu preciso garantir 5 megas. Eu não preciso de mais do que isso. Aí vocês precisam avaliar como comunidade cada caso, cada deployment que vocês pegarem. Eu já vi casos que você precisa ter 40, 50 por dispositivo. Mas em escritórios, em pontos comuns, não é esse o caso que a gente tem visto por aqui. Aqui eu vou falar super rápido agora dos últimos slides. Estamos super atentos aqui às inovações, às novas famílias de equipamento. Então, o Wi-Fi 6E, igual eu falei, a gente sabe dos benefícios que temos. Aqui os key points são os pontos-chaves, aí até para deixar como memória, né, na gravação. O que nós utilizamos como considerações e requisitos para fazer a nossa rede Wi-Fi? Tanto em corte de célula, quanto em overlap de célula. O que nós pensamos em data rates, tá bom? O QoS aqui para a gente foi super importante, né? Principalmente o QoS over the air. A gente precisa muito pensar no meio aéreo, numa concorrência tão grande de tráfego, que você precisa priorizar o tráfego desde o endpoint. Então a gente faz o QoS over the air aqui usando AVC, NBAR ou N outros aí, né? Então todos eles contribuem bastante nesse sentido. E para poder encerrar aqui, eu vou falar brevemente sobre o que mudou na forma de monitorar o nosso ambiente. Nós passamos a compor o ambiente com ferramentas de inteligência artificial, como exemplos aqui, né, de ferramentas. Nós trazemos o DNA muito forte para o ambiente, trouxemos o Thousand-Eyes, o Campus Insight, o Forte Analyzer. Então, todas as ferramentas dos fabricantes, nós trouxemos elas de uma forma muito madura aqui dentro do banco, para que a gente possa monitorar a experiência de forma fim a fim. E o que foi legal aqui? A gente tem cada vez mais, até por se tornar um ambiente de vendor diagnóstico, a gente tem cada vez mais tornado como ponto comum o uso de APIs. Então, nós temos colocado uma máscara, uma interpretação da experiência do usuário em cima dos fabricantes para dar a mesma visão, independente de qual fabricante seja. É super desafiador, quem conhece aqui da comunidade sabe, mas é algo que a gente tem buscado e tem feito aqui dentro do banco. Aqui dando alguns exemplos do que as ferramentas podem fazer, aqui são testes sintéticos, né? São AP Sensors, que eles podem conduzir diversos tipos de testes, desde teste de conexão, teste de DHCP, teste de associação. Então, tem diversos tipos de testes que a gente pode conduzir por aqui e a gente tem pulverizado aqui alguns sensores em cada um dos prédios do banco. Podemos pegar os desvios de comportamento também, saber os níveis, como que está em termos de sinal, throughput, se está tendo desvio em tempo de resposta para DHCP, que é o exemplo aqui desse seguinte. Então, a gente tem os tempos de autenticação e tempos de associação. Como exemplo, aqui na ferramenta, a gente conseguiu pegar os sites que estavam tendo mal experiência, que estavam deslocados, e trabalhar um t-shoot focado naquele site. Então, isso a gente consegue acompanhar de forma muito mais apurada usando o instrumental. Aqui é só apenas dizer, né, que o monitorar a rede Wi-Fi não é você olhar só a camada de rede, você precisa ter full observability, ou seja, olhar todos os elementos que compõem. Então, você tendo visibilidade, você recebe insights, você tendo insights, você toma as melhores ações. Aqui a dica é essa. Tenha visibilidade para você poder saber exatamente o que você precisa melhorar na sua rede. E aí você vai ter ações muito mais embasadas e assertivas. Aqui o último slide, já encerrando. Olha o tempo que a gente conseguiu reduzir nesse caso. Nós gastávamos antes para ir até um prédio, deslocar um técnico para avaliar um problema de um report de conexão pobre,
cerca de 210 minutos. E hoje, usando as ferramentas, eu já não preciso deslocar mais ninguém para um prédio. Eu posso acompanhar isso tudo de forma remota. E nós passamos a gastar cerca de 20 minutos para dar a resposta do que está acontecendo. Muito bacana essa parte. É isso, turma. Agradeço, então, a atenção de todos. E a gente segue aqui à disposição. Não sei se tem alguma dúvida. Tem uma pergunta rapidinha aqui no chat. Quais as marcas de APs utilizadas e como foi, se teve algum tipo de migração de um vendor para o outro? Os APs e, obviamente, da controladora, né? Se for o caso. Ótima pergunta. Nós temos atualmente 3 fabricantes aqui no banco. Nós temos Cisco, temos Huawei e temos Fortinet. Né? Esses 3 fabricantes em proporções diferentes, em ambientes diferentes, mas a gente ainda já tem esses 3 fabricantes entrando aqui no banco. Né? Até um ano atrás, tínhamos somente um fabricante, que era Cisco, e agora a gente está expandindo com os demais aqui para algumas áreas e alguns setores do banco. Beleza. Alguma outra pergunta aí para o... Peraí, Flávio, você está com o microfone aí? Passa para ele, por favor. Obrigado. Vocês estão utilizando alguma solução de SSE para sair da internet? Tipo, você quer dizer de SD Access, de SD-WAN ou algo nesse sentido? Edge, né? Como você comentou que tem muito tráfego na AWS, né? Perfeito. Agora entendi o termo. Isso. A gente não está utilizando. O que a gente está fazendo, a gente tem empoderado, por exemplo, a gente tem mais de 3 mil agências ali. E dessas mais de 3 mil agências, a gente empodera muito, a gente está conduzindo um projeto de SD-WAN 2.0, que a gente chama. Então, a gente está empoderando muito a saída de internet local. Mas nos grandes prédios, a gente ainda está pilotando ver tipos de saída. Mas a maioria dos prédios